Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 15h30 pelo horário de Brasília. Final de semana está chegando e espero que seja uma oportunidade para você descansar. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E começamos o jornal falando de uma notícia que parou o Brasil e que aconteceu aqui na capital paulista. Um avião de pequeno porte caiu nesta manhã em Avenida da Zona Oeste de São Paulo. Ao menos 2 pessoas que estavam no voo morreram e outras 2 se feriram. Uma delas teria sido atingida por uma peça do avião. Um avião bimotor, King Air F-90, com capacidade para 8 passageiros, decolou do campo de Marte com destino a Porto Alegre, tentou fazer um pouso forçado e caiu 5 quilômetros depois, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, em São Paulo. Na queda, a aeronave atingiu um ônibus entre os centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. Segundo os bombeiros, a via ficou totalmente interditada, perto da Praça José Vieira de Carvalho Mesquita e da Ponte Júlio de Mesquita Neto, além do ônibus urbano da aviação Santa Brígida, que fazia a linha Terminal Pirituba, Terminal Barra Funda. Atingido pelo fogo da explosão, outros veículos que estavam na avenida foram afetados. 2 pessoas que estavam no voo morreram e pelo menos outras 2 em solo ficaram feridas. Um motociclista foi atingido por uma peça da aeronave. Uma senhora que estava na calçada também ficou ferida e também foi socorrida. Havia um rastro de fogo na pista e uma coluna de fumaça densa no local. A queda aconteceu por volta das 7h20 da manhã. Horário de pico no trânsito na região. Pelas redes sociais, motoristas que passavam pela região relataram ter visto a queda da aeronave da Marginal Tietê. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para resgatar os feridos. Com a queda, destroços da aeronave ficaram espalhados no asfalto. A fiação aérea também ficou em chamas. O proprietário do avião que caiu nesta manhã na Zona Oeste de São Paulo postou imagens do avião nas redes sociais antes do acidente. Márcio Carpena e o piloto Gustavo Medeiros morreram na queda da aeronave. O advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, proprietário do avião que caiu, postou em suas redes sociais imagens da aeronave taxiando na pista do Campo de Marte pouco antes do acidente. Carpena e o piloto, Gustavo Carneiro Medeiros, morreram carbonizados no acidente. Outras 6 pessoas que estavam próximas ao acidente ficaram feridas. Professor de Direito da PUC da capital gaúcha, Carpena era palestrante motivacional e viajava para várias cidades do Brasil dando palestras sobre mudanças de comportamento. No perfil dele nas redes sociais, o advogado afirmava que estava em busca de auxiliar na construção de uma sociedade mais doce, verdadeira e próspera. Já o piloto Gustavo era bastante experiente. Formado em Administração e Ciências Aeronáuticas, ele acumulava mais de 3.800 horas de voo como copiloto do modelo Embraer 190, utilizado em voos domésticos, e 1.900 horas como comandante de ATR, aviões de transporte regional. A aeronave que caiu nesta sexta, uma King Air F-90, é uma aeronave de pequeno porte, fabricada pela Beechcraft, nos Estados Unidos, em 1981, e foi comprada pela empresa de Carpena em 11 de dezembro do ano passado. O bimotor tinha capacidade para 8 pessoas, sendo 7 passageiros mais o piloto, e estava em nome da Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos de Porto Alegre. Agora mudamos de assunto, mais um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos aterriza hoje em Fortaleza. O governo federal preparou um esquema especial para receber os brasileiros. Um avião da Força Aérea Brasileira vai buscar os brasileiros na capital cearense e levá-los até Belo Horizonte. De acordo com o governo do Ceará, 80% dos 135 imigrantes deportados dos Estados Unidos que chegam nesta viagem são passageiros de Minas Gerais. Este é o segundo voo com deportados que chega ao Brasil desde o início do governo Donald Trump. O primeiro pousou no Brasil no dia 24 do mês passado. De acordo com o governo brasileiro, desta vez foi planejado um novo trajeto para os brasileiros, com redução no tempo total da viagem na comparação com o primeiro voo.
O objetivo é reduzir o período no qual os deportados ficarão algemados no avião fretado pelos Estados Unidos. O novo voo vem de Alexandria, no estado norte-americano de Louisiana, na madrugada dessa sexta, e deve fazer uma escala técnica em Porto Rico, e então seguirá para a capital cearense, onde aterrissará no período da tarde. Na viagem anterior, o avião fretado pelo governo do Zewa saiu de Alexandria, com destino a Confins, Minas Gerais, e fez uma escala no Panamá, por razões técnicas. Segundo o governo brasileiro, precisou fazer um pouso de emergência em Manaus, no Amazonas. A procura dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos por regularização e seus registros aumentaram quase 10 vezes desde que Trump assumiu o poder do país. Com isso, as embaixadas brasileiras no país americano estão lotadas. O clima de insegurança gerado pela ofensiva de Donald Trump contra imigrantes está levando a uma explosão de registros e pedidos de passaportes por parte de brasileiros nos Estados Unidos. A esperança de muitos deles é a de regularizar suas situações de seus filhos e assim tentar se proteger contra eventuais prisões arbitrárias ou apuros diante das autoridades. Em alguns locais, como no Consulado do Brasil em Boston, os pedidos de registro de certidões de nascimento aumentam em quase 10 vezes. Antes da posse de Trump, os diplomatas atendiam cerca de 150 pedidos de registro de nascimento por semana. Agora, são mais de 1.000. Cerca de 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Desses, 230 mil estariam vivendo de forma irregular e 35 mil deles já estão com ordens de deportação em vigor. Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump anunciou uma série de ordens executivas relacionadas à imigração, abrindo caminho para um esforço generalizado de repressão a imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Para os brasileiros que ficaram ainda nos Estados Unidos, o momento é o de também se preparar. Um dos temores é de que o decreto de Trump retirando a cidadania de crianças nascidas de pais que vivem de forma irregular no país entre em vigor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a política adotada pelo governo deve refletir nos preços dos alimentos já nas próximas semanas. Ele disse que vão continuar tomando medidas para melhorar o poder de compra. Fernando Haddad destacou a política de valorização do salário mínimo, correção da tabela do imposto de renda, isenção de impostos federais na cesta básica e super safra como medidas para conter a alta no preço dos alimentos. Haddad lembrou que o presidente Lula zerou os impostos federais da cesta básica e, a partir de 2027, a Constituição Federal vai impedir os governos estaduais de cobrarem imposto sobre esses alimentos. Outra medida que ele apontou ter influência é a política de valorização do salário mínimo. Segundo o ministro, então, aumentar o salário mínimo é uma das formas de garantir que o trabalhador mantenha seu poder de compra. Haddad ainda ressaltou que a eleição do Trump nos Estados Unidos fez com que o dólar se valorizasse no mundo inteiro. Agora, o dólar está perdendo força e está na casa dos R$5 e pouco. Isso também deve colaborar para a redução do preço dos alimentos no médio prazo. Em terceiro lugar, Haddad cita os investimentos recordes feitos no Plano Safra de 2024 e 2025 de R$400 bilhões. O ministro destacou que a colheita será realizada a partir de março e vai ajudar a normalizar essa situação de preços dos alimentos. Agora vamos falar de mudança climática. A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul tem afetado milhares de famílias. Devido à falta de chuva, a agricultura e a vida animal também sofrem sem água. Quem traz mais informações é a repórter Kátia Fantin. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul enfrenta uma onda de calor extrema que colocou o estado em alerta. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deve superar em 5 graus a média durante os próximos dias e o fenômeno é de risco à saúde. O aviso é válido até a próxima segunda-feira, dia 10. A falta de chuvas tem impactado drasticamente a disponibilidade de água, afetando
afetando a agricultura e a vida animal em diversas regiões aqui do estado. Até a tarde desta quinta, mais de 60 municípios já haviam decretado situação de emergência devido à estiagem. A Defesa Civil do estado não contabiliza quantos municípios já apresentam dificuldade de água para consumo humano, mas algumas já recorreram ao abastecimento suplementar por caminhões-pipa. Infelizmente, a situação tende a se agravar com a previsão de tempo seco para os próximos dias, intensificando a crise hídrica aqui do estado. Após forte chuva em São Paulo, um jovem que estava na rua no Capão Redondo, zona sul da capital, ficou desaparecido. O carro dele foi achado dentro de um córrego. Com o temporal que atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, o jovem Eric Santos, de 24 anos, desapareceu no meio da enxurrada no Capão Redondo, na zona sul. O carro dele foi encontrado na madrugada desta sexta-feira dentro de um córrego completamente destruído. O veículo ficou coberto pela água num ponto da Rua Marmeleira da Índia, em que passa o córrego. Depois que a água baixou, foi possível ver a situação do carro. Os familiares e amigos de Eric disseram que antes de perder completamente a comunicação, ele chegou a atender o celular durante o temporal, mas estava ofegante e não conseguia falar nada. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, todas as regiões da cidade entraram em estado de atenção entre 6 e 7 da noite até às 9 horas. A forte chuva deixou ruas alagadas por toda a capital paulista, afetou a circulação de trem, a lentidão nas vias passou de 600 quilômetros e causou quedas de árvores em várias regiões. Também houve impacto no fornecimento de energia. De acordo com o balanço da Enel, quase 152 mil clientes ficaram às escuras até por volta das 9h30 da noite. 2 crianças foram encontradas mortas dentro de uma casa no bairro de Valéria, em Salvador, nesta quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, a mãe das crianças, uma jovem de 23 anos, foi levada para o hospital. Tanto ela quanto os filhos tinham sinais de possível envenenamento. Quem traz as informações é o repórter Cleiton Rodrigues. O caso aconteceu na capital baiana, Salvador. As vítimas fatais são 2 crianças, Benjamin, de 7 anos, e Maria Valentina, de 5. A mãe das crianças, uma jovem de 23 anos, precisou ser internada em estado grave. Já o padrasto das crianças informou que também passou mal. Segundo a polícia, os sinais são de possível envenenamento. A suspeita é de que a família começou a ter os sintomas como diarreia após consumir uma gelatina. As notas enviadas pelas polícias militar e civil confirmam que os 2 adultos que estavam na residência, tanto a mãe das crianças quanto o padrasto, sofreram também, apresentaram sinais de possível envenenamento e precisaram de atendimento médico. A mãe da criança segue internada em estado grave, já o padrasto não precisou ficar na unidade hospitalar. Ele já foi ouvido pela polícia, que investiga o caso. Agora vamos com as notícias internacionais. Israel e Hamas têm uma nova troca de reféns e detentos palestinos programada para o fim de semana. Mas o clima é de incerteza após os comentários explosivos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o futuro da faixa de Gaza. A incerteza marca a nova troca de reféns mantidos pelo Hamas e prisioneiros palestinos prevista para o final de semana. Diferente das anteriores, desta vez não foram divulgadas informações. As dúvidas surgem depois que o presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos poderiam controlar a faixa de Gaza. Um porta-voz do Fórum das Famílias de Reféns diz que ainda não recebeu informações sobre a lista de pessoas que serão libertadas no sábado. Familiares voltaram a pedir ao governo que acelere a libertação. Não os deixem esperar mais uma semana pela lista, isso é de partir o coração. É difícil e falo por experiência própria. Reúnam-se em volta da mesa de negociação e lutem, porque é pelo povo de Israel.
O acordo permitiu 4 operações de libertação que envolveram 18 reféns israelenses e quase 600 palestinos. A primeira etapa da trégua deve permitir a libertação de 33 reféns, incluindo pelo menos 8 mortos e 1.900 palestinos. Dos 251 sequestrados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, 76 permanecem em cativeiro em Gaza, dos quais pelo menos 34 morreram, segundo o Exército de Israel. As negociações indiretas entre Hamas e Israel sobre a segunda fase do acordo começaram na terça-feira no Catar. A violência sexual contra crianças no Haiti aumentou 10 vezes no ano passado. Os dados são da Unicef, que também alertou sobre o recrutamento de menores por gangues. O Unicef alertou que a violência sexual contra as crianças no Haiti aumentou 10 vezes no ano passado. O país está consumido pela violência de gangues que controlam 85% da capital Porto Príncipe. Um aumento impressionante de 1000% na violência sexual contra crianças no Haiti transformou seus corpos em campos de batalha. Então, o aumento de 10 vezes entre 2023 e o ano passado ocorre quando grupos armados infligem horrores inimagináveis às crianças. Agora, lembrando, é claro, que esses são incidentes verificados e relatados. Então, o número real provavelmente será muito pior. Outra calamidade que aflige as crianças haitianas é o recrutamento pelas gangues que aterrorizam a capital e que as autoridades, mesmo com o apoio de uma força policial em grande parte queniana e da comunidade internacional, não conseguiram conter. Só no ano passado, o recrutamento de crianças aumentou 70%. Então, agora, até metade de todos os membros de grupos armados são crianças, algumas com apenas 8 anos de idade. Na quinta-feira, o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, concordou com a revogação do congelamento da ajuda dos Estados Unidos à missão de segurança da ONU no Haiti. Ele deu sinal verde para mais de 40 milhões de dólares, ou 235 milhões de reais, em assistência à Polícia Nacional Haitiana e à missão multinacional. E as autoridades de Bruxelas confirmaram que a polícia mantém um cordão de isolamento após o 4º tiroteio em uma semana na cidade, que deixou pelo menos um morto. A polícia de Bruxelas anunciou nesta sexta-feira que uma pessoa morreu em um novo tiroteio na cidade. Um cordão de isolamento foi instalado na área localizada no distrito de Anderlecht. Autoridades da capital belga culparam a guerra de gangues pelo aumento da violência. De acordo com a polícia, os 4 tiroteios em uma semana se devem a uma disputa relacionada a pontos de venda de drogas. Na quarta-feira, após um incidente com arma de fogo, câmeras de segurança de uma estação de metrô registraram 2 homens encapuzados fugindo do local, um deles com um rifle tipo Kalashnikov. Nos últimos anos, a Bélgica, que tem um dos maiores portos do mundo em Antuérpia, tornou-se um importante centro de entrada de drogas em todo o continente europeu. Várias cidades no norte do país têm registrado um aumento na violência relacionada ao tráfico de substâncias ilícitas. Em Bruxelas, a imprensa local relatou que 89 tiroteios ocorreram em 2024, resultando em 9 mortes. Vamos falar de saúde, principalmente de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Com o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 90%. Em novembro de 2023, Dona Iracema percebeu os primeiros sinais de um câncer. Fui na dentista no postinho e para fazer uma limpeza no dente e já voltei para casa com o dente doendo, né? Achei que tinha machucado a raiz do dente e fiquei. Isso era em novembro de 2023, fiquei até fevereiro achando que era a raiz do dente que estava inflamada. Tomei remédio, não passou, né, as dores, né, nem desinflamou. Aí eu procurei o dentista. Aí quando eu fui até o dentista particular, ele falou, não posso mexer por causa que tem esse carocinho eu não estou reconhecendo. Aí me mandou para o especialista e eu fui fazer uma tomografia, aí onde ele, lá em Aquidauana, né? Aí ele viu que não era algo que ele poderia mexer e me mandou para a Santa Casa. Aí que lá eu fui acompanhada pelos dentistas, tudo, aí eles me fizeram a biópsia, né? Achou
que tinha que fazer uma biópsia para ver o que era e deu câncer. A chance de cura para o câncer de cabeça e pescoço é de 90% quando o diagnóstico é feito precocemente. Alterações na voz, rouquidão, desconforto na garganta, feridas que não cicatrizam, nódulos, são sinais de alerta. Boa parte dos cânceres de cabeça e pescoço, eles têm causas que são evitáveis, né? O principal deles é o tabagismo, é o alcoolismo e o vírus HPV. Então, todas essas são causas evitáveis, né? Se a gente evitar o tabagismo, evitar o etilismo crônico e vacinar contra HPV, a gente diminui drasticamente a quantidade de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a cada 10 casos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil, 8 são identificados em estágio avançado. Uma doença inicial é tratado só com uma pequena cirurgia, às vezes até com anestesia local no ambulatório, sem paciente nem precisar ser internado, né? À medida que a doença avança, é necessário um tratamento maior. E daí uma cirurgia maior pode deixar sequelas na fala, né? Pode na capacidade de engolir, com retirada de parte da língua, às vezes do palato, com mudança da voz, às vezes perde a laringe, uso de traqueostomia. Então são sequelas muito graves. Além do tratamento da cirurgia, geralmente doença avançada requer outras formas de tratamento, como a radioterapia, quimioterapia, que também tem outros efeitos, né? Ajuda a curar a doença, mas tem efeitos colaterais, tem sequelas graves que podem prejudicar muito a qualidade de vida do doente após o tratamento. Agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Caio, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui nesse espaço. Obrigado, Ismael. Muito boa tarde a você. Uma boa tarde. E a gente começa falando de Fórmula 1. Isso porque o novato Gabriel Bortolo já conheceu o uniforme que ele vai usar, não é? Isso mesmo, Ismael. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste. Bom, para quem achava que só no futebol é que tem uniforme, na Fórmula 1 também tem. E o brasileiro estreante conheceu sua roupa para essa temporada. Vamos ver. A Sauber revelou como será o macacão do brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. A roupa da equipe terá o preto e o verde como cores predominantes. O nome e o número 5 do estreante na Fórmula 1 ficam bem visíveis na altura da coxa do piloto. Mais acima, o nome de Gabriel Bortoleto aparece novamente, desta vez acompanhado da bandeira brasileira. Gabriel chega com grandes expectativas na Fórmula 1 após seu ótimo desempenho nas categorias de base. O brasileiro venceu a Fórmula 3 em 2023 e a Fórmula 2 no ano passado, chegando a até receber o prêmio de novato do ano da FIA. Ele será o primeiro piloto representando o Brasil na categoria desde 2017, quando Felipe Massa deixou a Williams. A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 vai acontecer no dia 16 de março, data de início da temporada com o GP da Austrália. E o futebol americano chegou na reta final. Nesse domingo vai acontecer a grande decisão do Super Bowl, não é? Conta pra gente, cara. Isso aí, Ismael. Bom, é o grande jogo do ano. Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs vão entrar em campo em busca do grande título. E olha, esse jogo pode entrar pra história, veja só. Nunca houve um tricampeonato consecutivo na era do Super Bowl. E esse feito não ocorre nas principais ligas dos Estados Unidos há mais de 20 anos. O Kansas City Chiefs vai entrar em campo no Caesars Superdome no domingo, a partir das 20 horas, com esse único objetivo em mente: vencer o Super Bowl, grande decisão da temporada, pelo terceiro ano consecutivo e marcar o nome da franquia na história da NFL para sempre. Ser campeão 2 vezes seguidas já é considerado difícil e 3 vezes praticamente impossível. Tanto que nas grandes ligas americanas isso não acontece desde 2002, quando o Los Angeles Lakers completou seu primeiro e único tricampeonato na NBA. Na NFL, apenas 2 franquias conseguiram esse feito.
os Bulldogs e os Packers. Desde então, nenhum time conseguiu realizar o feito de vencer 3 vezes seguidas. Nem mesmo o Patriots de Tom Brady, considerado o melhor jogador da história da NFL, 6 vezes campeão entre 2002 e 2019, foi capaz desse feito, apesar de ter chegado perto. Saíram vencedores em 2017 e 2019, mas perderam em 2018. O Chiefs conta com o brilhante quarterback Patrick Mahomes para decretar de vez a dinastia da franquia de Kansas City. Caio, meu caríssimo, você gosta de pastel? Opa, pastel é comigo mesmo, Ismael. Eu lembro quando eu era criança que eu ia pra igreja e a gente esperava terminar a reunião pra gente comer o pastel em família. Meus pais, meus irmãos, então eu sempre amei pastel. Viu? Qual sabor que você mais gosta? Eu gosto do tradicional, de mussarela. Mussarela? É, sem muita coisa aí, só o básico. O meu filho de 5 anos também adora. Eu, por ser gaúcho, eu gosto de pastel com costela. É um pouquinho gorduroso, né? Imagina. Mas é delicioso, né? Isso eu nunca tinha escutado. E caldo de cana, com qual sabor? Ah, tem que ter um limãozinho, né? Limãozinho? É, com certeza. Eu acho que eu sou o contrário. Eu gosto de maracujá e também gosto com morango. Boa. O São Paulo tem essas vantagens, tem muitas diversidades de sabores, né? Com certeza. E nesse final de semana está aí, né? É um hábito muito comum dos brasileiros é realizar a famosa feira. E o que tem na feira? Pastel e caldo de cana. E essa combinação tem raízes históricas e profundas e encanta o paladar dos brasileiros. Vamos conhecer a história da combinação mais amada nas feiras. A combinação de pastel e caldo de cana é muito apreciada por milhares de brasileiros. O pastel nada mais é que uma massa fresca, frita ou assada, e o caldo, a bebida do líquido extraído da cana-de-açúcar. No Brasil, a junção dos dois está presente na maioria das lanchonetes e cafeterias, mas são popularmente encontrados nas feiras livres. Sobre a sua origem, alguns historiadores acreditam que a receita tenha vindo da Europa, mais especificamente com os portugueses. Porém, a teoria mais aceita é que, na realidade, o pastel surgiu na Ásia, em uma outra versão. A que mais se assemelha é o gyoza, um pastel japonês cozido no vapor. E, segundo registros, foi na década de 40, com a vinda de imigrantes portugueses ao Brasil, que montaram pastelarias nas feiras, que a receita conhecida surgiu e foi difundida. Já o caldo de cana, ou garapa, é mais antigo que o pastel, bebida extraída da cana-de-açúcar, planta que foi trazida pelos portugueses no século XVI. Na época, a iguaria era um dos principais produtos do Brasil durante a colônia portuguesa. Com certeza, a combinação é uma das queridas do brasileiro. Os recheios são variados e os mais apreciados são os de carne, frango e queijo. A cana, por sua vez, é também acompanhada na mistura de diversos sabores com suco, como o abacaxi ou o limão. É, Caio, de queijo a sua tá premiada. A minha de costela um dia vai chegar lá uma das mais favoritas do povo brasileiro. Certeza. Caio, muito obrigado pelas informações. Um ótimo fim de semana para você e para sua família. Obrigado, Ismael. Você também, a todos que nos assistiram. Um grande abraço. Muito obrigado. E essa edição fica por aqui e eu agradeço pela sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, nos acompanha pela Rede TV, fique agora com o programa Consulta ao Doutor com a Dani Parisi. Muito obrigado pela audiência e tenha um ótimo final de semana. Tchau! Tchau, tchau!